Olá, senhores, então sejam bem-vindos aqui a mais um treinamento Linux Essentials, na verdade mais uma aula aqui desse treinamento do Linux Essentials, aula 4 que a gente está aqui, e nessa aula a gente vai falar aqui de alguns termos de licenciamento, Open Source, Free Software Foundation, Creative Commons, BSD e tereréu. E antes de começar, como sempre, aquela frasezinha motivacional marota que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. E quem falou isso foi o nosso grande, eterno Chico Xavier. Então, bora aqui para a aula. Primeiro aqui falar sobre esse subtópico 1.3. Lembrando que são 19 subtópicos, a gente já está aqui no terceiro, né? Então, faltam só 16 subtópicos. Esse subtópico é bem simples, assim como essas primeiras aulas. Compreendendo software de software livre e licenciamento. Acho que está errado, né? Deve ser compreendendo software livre. Mas enfim, esse subtópico tem peso 1 só. Isso quer dizer o quê, galera? Todo peso que eu coloco aqui no slide quer dizer o quê? Vai cair o número de questões que está correspondente a esse peso aqui. Então, nesse caso, vai cair uma questão dessa na prova todo esse tópico aqui. Então, tem peso pequeno. Apesar de ter peso pequeno, são 40 questões na prova, você precisa de 50% para passar, você precisa acertar 20. Então já mata essa aqui, já que é um tópico tranquilo, e já ganha uma questãozinha aí de graça. Descrição: comunidades abertas e licenciamento de software de código aberto para empresas. Áreas de conhecimento: licenciamento Free Software Foundation, Open Source Initiative, ou Initiative, acho que está faltando, nossa, acho que está errado. OSI. Lista parcial de termos: GPL, BSD, Creative Commons, Free Software, Open Source Software, FOSS, FLOSS, Open Source Business Models. Então, bora aqui, Free Software Foundation, para quem não se lembra, eu falei disso aqui nas primeiras aulas lá, FSF. Lembra aí do Hagrid, aí do Harry Potter? Na verdade, não é o Hagrid, né? É o Stallman aí, que é bem parecido com o Hagrid, né? Ele poderia ter feito uma ponta lá no Harry Potter, mas enfim. Como você aprendeu, é responsável por lançar o projeto GNU, né? Tem até a tretinha lá, GNU, Linux e tereréu, coloquei lá na aula lá, e a GPL, no início dos anos 80. A missão da FSF é promover a criação e proliferação de software livre. Nesse contexto, o termo livre não quer dizer de graça, né? O termo livre quer dizer que é usado para descrever sua capacidade de copiar e reutilizar o software. Então tem que ser livre, não pode ser travado, não pode ser escondido. E aí a gente tem o Open Source Initiative. Então tá certo, né? Eu acho que eu não ia errar isso aqui duas vezes, não. Enfim. Ou OSI. Galera, não confundir isso aqui com o OSI do modelo OSI lá das camadas lá de rede, TCP/IP, modelo OSI. Não confundir, isso aqui é outra coisa. O Open Source Initiative aqui, ele também, como a Free Software Foundation lá, o foco do OSI é tornar o software de código aberto mais acessível, mais diferente lá, o que eles colocam aqui é alternativa viável para o uso comercial convencional. Infelizmente, a FSF e a OSI estão frequentemente em tretinhas, né, em desacordo um com o outro, embora defendam princípios bem parecidos, praticamente iguais. Isso se deve basicamente à cultura. A Free Software Foundation fala que o OSI é muito moderado, então eles ficam lá, pode ter alguma coisa aí paga e pode ter alguma coisa privada ou fechada, enquanto o OSI fala que a FSF é muito radical. Então é como se eu tivesse ali uma cultura mais radical, tudo tem que ser livre, mega livre, não tem conversa, e o OSI aqui é um pouco mais tolerante, você pode ter alguma coisinha aqui que não é livre, você pode adicionar uma coisa que não é tão livre, enfim. Então fica nessa briguinha aí que não é boa para a comunidade, mas enfim, a gente tem Open Source Initiative e o Free Software Foundation, a FSF. E a gente tem aqui dois termos, FOSS e FLOSS. Cara, esses termos aqui são. Eu não, na vida profissional eu nunca vi ninguém usando assim realmente, mas enfim. Free and Open Source Software, ou FOSS. Simplesmente é o seguinte, eu não vou rotular que um software é open source, que vai ser lá do OSI lá, ou nem que é free software lá da FSF. Eu não vou rotular, não vou entrar nessa politicagem, não vou entrar nessa tretinha. Eu vou chamar de FOSS. Vai ser free and open source. Não interessa se é free ou se é open source. Interessa que ele é livre. Mas para todos se referirem a ambos os tipos de software genericamente como FOSS.
E também tem um outro termo que é o Free Libre Open Source Software, que é o FLOSS. Inclusive, lá no site lá da FSF tem uma cartinha lá do Stallman lá, falando sobre esses dois termos, que ele acha um pouco confuso, e que para ele tudo é livre, independente do termo, e que se não quer entrar em politicagem desses termos, e que não entende o que é software livre, tem que entrar no mérito sim, enfim, tem uma briguinha lá, como sempre, estavam brigando com tudo lá, mas enfim, isso aqui são só termos, galera, são nomenclaturas. No ambiente profissional, eu nunca vi, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, eu nunca vi todo mundo chamando de software livre, não interessa, não é nem open source, nem free software, é software livre. E tem esses termos aqui, FOSS e FLOSS, e podem cair na prova. Você tem que entender que são dois termos que estão direcionando para a mesma coisa. Em vez de chamar de free software ou open source, eu chamo de FOSS, que é os dois juntos, como se fossem os dois em um. E a gente tem aqui o BSD. O BSD é um primo do Linux. O BSD é um sistema operacional, assim como o Linux, ele é baseado no Unix, né? Foi desenvolvido na Universidade da Califórnia, em Berkeley, então por isso que tem o B ali, BSD. Versões originais do código-fonte eram compartilhadas com Unix, e como o Unix é natureza proprietária, não é considerado software de código aberto. Então o BSD não é considerado software de código aberto porque ele pega código do Unix que é fechado. Assim como o Linux, o BSD finalmente inspirou várias versões de código aberto. Então hoje você tem o FreeBSD e o NetBSD, as mais famosas aí. Então o BSD, um primo aí próximo do Linux. Continuando aqui, Creative Commons. Objetivo: é uma organização criada em 2000, criar uma nova opção para compartilhar obras protegidas por direitos autorais. Então, como é que é o modelo de direitos reservados? O modelo de direitos reservados faz com que qualquer pessoa que queira usar um trabalho protegido por direitos autorais deve negociar diretamente com o cara que fez aquele trabalho, com o proprietário daquele trabalho. Então, é muito restrito, é muito fechado. Qual que é a ideia do Creative Commons? Ele introduziu uma licença chamada Creative Commons License, que usa um modelo de direitos autorais que é simplesmente alguns direitos reservados. O que ela faz? Cara, eu sou o produtor desse conteúdo digital aqui, normalmente é aplicado para conteúdo digital, e esse conteúdo aqui, ele não é liberado, ele é meu, mas essa parte aqui desse conteúdo aqui, você pode usar, e se você citar a fonte lá, ele pode ser de uso comum. Então eu tenho partes que são proprietárias, que eu não quero abrir e tal, e eu tenho partes que eu quero abrir. Então nessa licença eu posso ter esse tipo de agilidade, né? Esse tipo de abertura, coisa que eu não tinha no todos os direitos reservados, né? No copyright lá. Então a ideia aqui é tentar flexibilizar a parte de licenciamento aí, normalmente para conteúdo digital. Então aqui a gente tem o Open Source Business Model. Então a ideia aqui é por que organizações e desenvolvedores colocam tempo, né, bastante tempo e bastante esforço, mão de obra, no desenvolvimento de aplicativos de código aberto se eles vão ser distribuídos de graça? Por que os caras ficam gastando tempo com isso se... Como é que eles vão ganhar dinheiro com isso? Existem diversas formas, galera, desse pessoal que, entre aspas, estão fazendo coisas de graça, não, a gente vai ver que não é bem assim, deles capitalizarem e ganhar dinheiro. Alguns simplesmente pedem por contribuições, então pedem por doações, e é muito comum várias pessoas doarem, inclusive se for alguma coisa que agrega valor para uma comunidade grande, então é comum terem doações, né, contribuições. Outras cobram por funcionalidades, então se eu quiser uma funcionalidade a mais e tal, essa funcionalidade, esse software vai ter uma funcionalidade lá que você vai precisar pagar por ela. Outros colocam contratos de suporte, então eu tenho aqui o produto, se você precisar de suporte eu cobro pelo suporte, eu tenho um contrato de suporte, até para garantir a funcionalidade daquele produto. Outros cobram, por exemplo, por treinamento, contratos de treinamento. Eu te dou o software aí e você vai pagar o treinamento. Ou então até os dois, treinamento e suporte. Alguns fazem parceria com empresas, então eu tenho um software lá que é desenvolvido dentro dessa empresa, que é uma empresa privada, por exemplo, e esse dinheiro que eu ganho ajuda a financiar a parte livre desse software que eu estou, a versão livre desse software que eu estou desenvolvendo com essa parceira, com essa empresa privada lá. E também tem os contratos que hoje são bem comuns, que são de assinatura, né? Eu cobro por uma assinatura daquele software, você vai me pagar uma taxa por mês, por ano, enfim. Então não quer dizer que o troço é de graça lá, que os caras não estão capitalizando, não estão ganhando dinheiro com isso, né? Então a maioria das empresas se sustentam de alguma dessas 3, 6 formas aí, tranquilo? Então galera, aula bem tranquilaça aqui. Se você gostou dessa aula,
dê like, compartilhe, assine o canal, entre lá no meu site, assine minha lista. E é isso aí, galera. Agora as próximas aulas vão ser um pouco mais punks aí. E se você quiser baixar o PDF dessa aula, tá lá no meu site. Até mais!